Todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui nessa manhã e a gente junto poder compartilhar uma palavra, amém, irmãos? Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela, por favor, no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Essa mensagem, ela nasceu na sexta-feira e ela foi ganhando uma proporção maior. Eu fui estudando mais, lendo mais, e tem mensagens que tatuam o nosso coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem de Hebreus capítulo 10. Eu dei uma parte dessa mensagem na sexta e vou dar a outra parte agora. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Hebreus capítulo 10. O tema da nossa mensagem é aprenda a viver da fé. Aprenda a viver do quê? Aprenda a viver do quê? Da fé. Então olhe para mim que eu vou dizer bem de cara para você. É impossível a gente conseguir permanecer no Evangelho se a gente não aprender a viver da... Esse texto de Hebreus é um texto conhecido. É um texto que a gente já deve ter deparado com ele, ouvido a citação de algum pastor, alguém falando sobre esse texto. Mas quando fala-se a respeito de fé, fica claro uma coisa que Paulo declara. Ele diz assim no versículo 38, mas o justo viverá do quê? Ele viverá do quê? Ele não está falando de viver de outra coisa a não ser do quê? Fé. Mas se ele recuar, aí o texto está dizendo assim, se ele recuar, a minha alma não tem prazer o quê? Se ele desistir de viver da fé, se ele abandonar a fé, se ele se apostatar na fé, porque isso pode acontecer. O que é apostatar na fé, pastor? É alguém que outrora cria e deixou o quê? De crer. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que muitos se apostataria na fé, muitos perderiam a fé, muitos iriam deixar de viver da fé. E isso é o que mais atrapalha na nossa jornada, na nossa trajetória da vida cristã. Agora, a grande pergunta que eu me fiz é essa: o que é viver da fé? O que é viver da fé? Se eu perguntasse para você nessa manhã, o que é viver da fé? O que você responderia? Qual seria a sua resposta? Me ajude a pregar a igreja. O que é viver da fé? Há um silêncio. O que é? Será que hoje o que eu estou fazendo, eu estou vivendo da fé? É uma pergunta. O que é viver da fé? Está vendo que a gente trava aqui agora? Travou? Há um silêncio, há uma reflexão, há um medo de dizer se eu vivo ou não. O que é viver da fé? O que é viver da fé? E aí a gente ouve tanta coisa sobre fé, alguém fala fé é isso, fé é aquilo, viver da fé é isso aqui, viver da fé é aquilo outro, e aí a gente fala, mas cadê o respaldo bíblico? E aí quando a gente olha para o texto de Hebreus, vira só uma página, capítulo 11, versículo 1, olha no telão, Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1 diz assim, a fé, a fé é o firme alicerce, firme base, é a minha base, é o meu chão. Não dá, se não tiver nada para pisar aqui, não tem como. A fé significa, eu já disse para você no hebraico, emuná. É aqui, não tem o chão, mas opa, eu estou pisando, porque eu sei que há um Deus que está construindo um chão. Então isso aqui é o meu alicerce das coisas que se esperam. Não aconteceu. E eu tenho uma certeza, uma convicção tão grande, que isso vai acontecer. Eu gosto da tradução da Bíblia Transformadora,
que fala assim: a fé mostra uma realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá uma convicção daquilo que não vemos. Não vemos. Então, se eu perguntasse mais uma vez para você, o que é viver da fé? O que é viver da fé? O que é para você? Diante desse texto, diante disso aqui. Agora preste atenção. Por que nós estamos tendo tanta dificuldade nos dias de hoje de viver da fé? Porque há um desconhecimento tão grande da nossa parte. Sobre a fé, nós falamos, mas quando perguntam o que é viver da fé, a gente, opa, o que é? É quando eu entendi que eu tenho uma base. Eu estou alicerçado. Eu estou alicerçado. É quando eu entendo, eu tenho uma convicção tão grande. Eu não vi nada ainda. Nada ainda aconteceu, nada ainda o que, igreja? Mas eu estou convicto que vai acontecer. E aí eu vou dizer uma coisa para você que eu gostaria que você deixasse anotado. A fé que Deus te dá, a fé que Deus te dá, não é para ser vivida, não é para ser vivida para aquilo que você quer conquistar. A fé que Deus te dá, ela é para ser vivida por aquilo que Ele te revelou. A fé que Deus te dá, não é para ser vivida para aquilo que eu quero conquistar, mas é para ser vivida por aquilo que Ele, o que, igreja? Me revelou. É aqui que começa a mudar toda a nossa vida. Então quer dizer, pastor, que a fé que Deus está me dando não é para as minhas conquistas. Não. A fé que Deus está te dando é para aquilo que Ele revelou. E aí, por que a gente está nessa crise de fé sempre? Porque nós estamos dentro da igreja querendo ter fé para viver conquistas. É assim ou não é? Nós estamos vivendo fé para conquistar mais, porque parece que quem tem mais fé conquista mais, quem cresce na fé tem mais coisas. A gente cria essa ideia. Só que na verdade é uma ideia errada. Porque a fé que Deus revela é para você cumprir o propósito dele. Por exemplo, vamos pegar o gigante da fé. Quem que é o pai da fé? Abraão. Gênesis capítulo 12, a primeira coisa que Deus fala para ele é assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu, e farei de ti uma grande nação. Veja, o que Deus revelou para ele? O que Deus revelou para ele? O que Deus mostrou para ele? Olha, continuar dentro da sua casa não vai dar certo. Ficar no lugar que você está, você nunca vai conseguir viver o meu propósito. Essa foi a revelação. Agora, a fé para sair. Essa é a questão aqui. Será que você teria fé para sair, para viver aquilo que Deus está falando para você? Essa é a questão. Porque quando eu olho para a Bíblia, as coisas que Deus revela para cada pessoa, imagina, quando Deus revelou para Abraão que ele teria que sair da sua casa, ele poderia falar para Deus assim: Senhor, mas peraí, o Senhor disse que eu vou ter um filho. Qual é a diferença? Qual é a diferença de me dar um filho aqui, aonde eu estou, Padã Arã, e ir para uma terra prometida? Qual é a diferença? E aí você precisa ter fé para viver o que Deus te... Você tem fé para isso? Provoca o irmão do seu lado, pergunta para ele: você tem fé para viver aquilo que Deus te revelou? Não é uma fé de conquista. Até nesse exato momento, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, por exemplo, a gente pega a história um pouquinho mais para frente, a história de Moisés. Moisés tinha muita dificuldade de falar, homem gado. Ele diz: eu sou um homem duro de palavras, o Senhor falou comigo, apesar do Senhor ter falado comigo, nada mudou aqui dentro ainda. Como eu vou fazer essa missão? Como eu vou enfrentar o faraó? Como eu vou pedir para o faraó libertar o povo? Então, perceba que Moisés está vivendo uma fé que foi revelada por quem? E aí, quando a gente olha, será que muitos de nós teria fé para enfrentar isso? Para bater de frente com uma circunstância que não agrada a quem? Você tem fé para isso?
para pôr em liberdade aqueles que estão cativos, prisioneiros. Aí quando a gente gosta muito da história de José, a gente gosta muito da história de José. Quando fala de sonho, todo mundo quer ver o seu sonho realizado, mas a pergunta é: você tem fé para viver o percurso que José percorreu? Tem fé para isso? Porque a primeira coisa que acontece com ele é um rompimento com a família, uma briga. A família olha para ele, os irmãos olham para ele com sinal de inveja, os irmãos dele querem matar ele, os irmãos jogam ele dentro do poço, ele é injustiçado, vai parar numa prisão. Aí eu pergunto, você tem fé para viver tudo isso? E aí eu volto a fazer novamente a pergunta. Hebreus 11. O justo viverá do quê? O justo viverá do quê? Dá uma provocada no irmão, tá ainda no culto aí? Tá ainda no culto? Pergunta para ele se ele tá aí. Tá com fé ainda? Está com fé ainda? Ou a sua fé já se decompôs? E aí a gente começa a perceber, por exemplo, olha a história de Oséias, irmãos. Olha a história de Oséias. Deus falou assim para Oséias: Oséias, vem cá, filho. Você vai se casar com uma prostituta e os seus filhos serão da prostituição. Quem tem fé para casar com uma mulher prostituta? Mas foi o que Deus revelou para ele. Então, você imagina, é isso que eu quero que você entenda. Qual está sendo o nosso conflito da fé? Nós estamos achando que a fé que Deus nos deu é para conquistar aquilo que eu quero. Mas, na verdade, a fé que Deus te deu, que Ele te revelou, é para você cumprir o propósito dEle. E aí, quando a gente olha para Hebreus 11, a gente começa a entender isso aqui. Então, a fé é a minha base. É a minha base, eu tenho uma base, eu estou caminhando de uma maneira sólida, firme, porque eu tenho uma. As coisas ainda não me aconteceu. O Abraão chegou um momento que falou assim: quando, Senhor? Do que adianta? O Abraão chegou uma hora que ele falou assim para Deus: do que adianta? Mas eu não me tornei pai de muitas. Do que adianta? Ele saiu do Egito próspero, conseguiu muita coisa, mas aí ele para e fala: do que adianta? Cadê? Não foi fácil para Abraão caminhar na fé revelada. E é aqui que muitas vezes nós estamos se perdendo, porque a fé que eu quero conquistar, ela vai ser sempre frustrada. É por isso que você está frustrado. Dá essa impressão que chega uma hora que a gente fala assim: eu acho que eu não tenho fé. Não é assim que a gente pensa? Eu não tenho. As coisas acontecem na minha vida. Eu não tenho fé, acho que eu não tenho fé, eu não sei mais, porque se a Bíblia fala que a fé vem por ouvir, eu ouço todo dia mensagem e tal. A fé que Deus te deu é para você viver aquilo que Ele te revelou. Amém? O que Ele te revelou. E essa é a questão. Se você vai ter coragem de viver aquilo que Ele está te mostrando. Quando a gente olha para a história do apóstolo Paulo, os percalços que ele passou, as lutas que ele passou, as dificuldades que ele passou, mas a fé que Deus colocou no coração dele foi para viver isso aí. Então para fazer essa autoanálise, que viver da fé de fato não é Deus colocar uma fé dentro de mim que vai fazer eu me tornar um conquistador. Mas a fé que Deus coloca em mim é para cumprir o propósito dele. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É essa fé que precisa ser gerada no teu coração. É esta fé que não apostata. É essa fé que nos mantém firme na jornada. Agora, outra coisa que acontece com a gente. A primeira é essa: por nós não entendemos que a fé que Deus está me dando, tudo vem dele, irmãos. Até a nossa fé é o que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, que a fé, ela é um dom de quem? De Deus. Eu não sou um gigante na fé. Não sou. A fé vem dele. E se a fé vem dele, todo dom que é dado por Deus é para cumprir um propósito. Amém, igreja? E é por isso que ele coloca essa fé no seu coração, para você suportar, para você continuar crendo, para você continuar convicto, para você não abrir mão daquilo que ele te mostrou. Amém, igreja? Daquilo que ele te revelou, daquilo que ele está te entregando, que ele está te confiando nas suas mãos. Segunda coisa que
a gente ainda tem dificuldade de ser vivido. Abre em Jeremias capítulo 12. Eu vou ler 3 textos simultaneamente. Simultaneamente, vou ler 1, 2 e 3. Nós vamos sair desse aqui, depois vamos para o outro, vamos para o outro, vamos para o outro, vamos para o outro, vamos para o outro. E aí eu venho explicando. A segunda coisa que eu quero que você entenda aqui, que nós temos dificuldade para viver a teodiceia. Teodiceia. Dificuldade de viver a teodiceia. O que é isso, pastor? Teodiceia. Essa palavra grega, ela surge em uma circunstância muito crucial na história. Essa palavra tel significa Deus. Diceia significa justiça. Justiça de Deus. Justiça de quem? Justiça de Deus. Então preste muita atenção nisso aqui. Nós temos dificuldade de entender a justiça de quem? Então, vamos lá, Jeremias capítulo 12, depois eu vou ler Salmo 73 e depois eu vou ler Malaquias 13. Vou ler simultaneamente, um atrás do outro, aí eu venho explicando. Diz assim, ó: justo seria, Senhor, se eu apresentasse, Jeremias capítulo 12, versículo 1, seria justo se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? Tu os plantas, lanças raízes, eles crescem e dão fruto. Está perto, os lábios deles, está pertinho. Mas o coração está o que, igreja? Deixa aí. Vamos para o Salmo 73, versículo 1. Salmo 73, versículo 1. Eu acabei colocando a linguagem de hoje. Coloca para mim na tela o 73, por favor, o versículo 1. Eu coloquei na linguagem de hoje. Diz assim, versículo 1. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. E bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi bem os ímpios, os orgulhosos, os maus, perdi a confiança em Deus e fiquei com inveja. Quanto a mim, quase os meus pés, quase, faltou pouco para que me desviasse os meus passos, pois eu tive inveja aos arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio, nérdio, não partilha das canseiras dos mortais, e nem são afligidos como os outros homens. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram duras demais, diz o Senhor. E dizeis, temos falado contra ti. Dizei, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou, temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nos reputamos por felizes os soberbos, e também comete impiedade e prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olhe para mim agora, igreja. Esses 3 textos que eu li para você em sequência, tem uma palavra que é crucial e se repete nos 3 textos. Você prestou atenção ou não? Tem uma palavra que mexe muito com a gente, e está nesses 3 textos que eu li, que é o motivo da crise da fé. Esses 3 textos que eu li para você simultaneamente, tem uma palavrinha-chave, prosperidade. Não está dizendo aí? O primeiro texto, o que Jeremias está dizendo para Deus? Deus, eu estou em crise aqui. Eu estou em crise. Por que eu estou em crise? Porque eu estou vendo o ímpio prosperar.
o injusto prosperar. São pessoas que só falam dos lábios do Senhor, mas eu sei que o coração está o quê? Está longe. O Asaf vai mais um pouquinho além. O Asaf fala assim, ó, eu quase desviei. Eu tive inveja. Fiquei olhando, falei, esses caras não têm sofrimento. Olha o corpo deles, eles não têm doença. O ímpio está fazendo o que está fazendo, não tem nenhuma doença, não carrega nenhuma enfermidade, não tem, parece que as mesmas aflições que a gente tem. E Deus está revelando aqui em Malaquias capítulo 3 o que estava no coração do povo. As palavras de vocês foram duras contra mim. Vocês dizem que é inútil servir ao Senhor. Por que parece inútil? A gente obedece, a gente faz tudo bonitinho, tudo certinho, e a gente passa por aflição. E aí a gente olha, mais uma vez a palavra, prosperidade. Prosperidade. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, a palavra, prosperidade, ela mexe com a gente. Você falar que é mentira, ela mexe. Quem não quer prosperar? E aí que eu falo que a prosperidade para cada um de nós era diferente. Para uns, prosperidade não é ter dinheiro, mas eu gostaria de ter saúde. Para mim, a maior riqueza era ver a minha família servindo a quem? Ao Senhor. Para mim, a prosperidade era ver os meus negócios dando certo. E isso aqui é onde começa a gerar as nossas crises de fé. Por que gera essa crise de fé? Porque nesses três contextos, para onde eles estão olhando? Para onde eles estão olhando? Para onde? Para onde? Aí que tá. Para quem? Para os ímpios. E isso aqui mexe com a gente demais, irmão. Isso aqui, a gente começa a ficar com inveja. Ó, a gente fica com inveja. Ó, a gente começa a olhar para o outro. A gente começa a olhar, a gente fala assim, peraí, o meu irmão não vai na igreja, não serve a Deus. Mas lá os negócios dele, tá tudo certo, ele está prosperando. E eu? Eu não prospero. Por que eu não prospero? Ó, deixa eu falar até mais. Isso mexe até com o pastor. As redes sociais é terrível, não é? Mostra aquela estrutura de igreja. Eles começam assim, mostrar a estrutura. Olha, a nossa igreja tem estacionamento, tem área disso, tem lanchonete, tem não sei o quê. Isso mexe. Aí mostra a foto daquela igreja cheia. E bate aquela inveja. Fala, rapaz, queria ter uma dessa também. Não é assim? A gente fica com inveja. A outra começou a namorar e eu... Ninguém. Senhor, eu só estou pedindo uma namorada, só estou pedindo alguém para estar comigo, para nessa jornada, Senhor, eu não estou pedindo nada demais. Aí você olha, a ímpia tem para escolher. A ímpia escolhe quem ela quer namorar, a ímpia tem um monte de seguidores, a ímpia, você olha para você, mas como é que pode? Olha lá, a Jezabel do cão. Essa Jezabel tem um monte de seguidores, todo mundo fala para ela que ela é linda, ela é maravilhosa. Mas esse cara, ele namora quem ele quiser. Ele fica com quem ele quiser. E você? Não fica com ninguém, ninguém se interessa por mim. E aí, aqui a gente começa a entrar na crise. Porque o que todos eles estão argumentando, é que todos eles estão fazendo a coisa... Não está fazendo a coisa certa? Jeremias está dizendo assim, ó. O Senhor prova o meu coração. O Senhor olha para cá, ó. Olha aqui. E quando o Senhor olha, o que o Senhor vê? Está limpo, está puro. O que o Asaf está falando? O Asaf está dizendo, Senhor, estou aqui te adorando, estou te servindo. E os ímpios não. Por que eles prosperam? Por que eles estão prosperando e a gente não está? E aí a gente está olhando para a prosperidade, a gente começa a se comparar. Hoje a gente vive num sistema, irmãos, de comparação. É ou não é verdade? A gente fica comparando, a gente fica olhando. Deixa eu ver como o Carlos está. Deixa eu ver se o Carlos está bem vestido ou não. Deixa eu ver se eu estou melhor do que ele. A gente compara. A gente compara. A gente fica olhando. E aí o mais terrível é quando o ímpio vem também nos afrontar.
Ah, você serve tanto a Deus, busca tanto a Deus. Cadê sua prosperidade? Ou coisa que mexe com a gente. Cadê? Pergunta para o irmão, fala, cadê a sua prosperidade? Cadê? Cadê ela? Cadê a sua saúde? Você está sem saúde, irmão. Cadê a tua casa, teu carrão? Cadê a sua multidão, pastor? Cadê? Cadê o seu povo? Cadê? E aí, quando a gente começa a se comparar com o ímpio, a gente começa a ficar olhando para eles, 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 olhando a impiedade, as coisas que ele faz. E aí é notório que a gente começa a entrar em crise com quem? E aí, a Teodiceia é isso. É que vem para explicar, parece que Deus não é tão justo assim. É ou não é verdade? Porque se eu faço as coisas tudo certinho, não é o que o final de Malaquias está dizendo? Malaquias está dizendo assim, parece inútil servir ao Senhor. Porque eu tenho feito tudo certo. Tudo certo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Obedecer a Deus, viver uma vida de obediência, não gera recompensa. Viver uma vida de obediência gera acerto. Uma vida assertiva. Quando eu decido obedecer ao Senhor, eu estou acertando. Eu acerto, eu acerto, eu acerto. E uma vida assertiva torna-se uma vida abençoada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Dando para entender? Eu estou obedecendo. Por que eu sou fiel nisso? Por que eu estou obedecendo? Não é porque eu quero uma recompensa. Mas se essa for a nossa mentalidade, porque nós paramos de olhar para quem deveríamos olhar, o apóstolo Paulo diz para a gente olhar para o autor e consumador da nossa, mas nós estamos olhando para quem? Para o ímpio. Nós estamos olhando para a prosperidade das pessoas. E aí a gente não consegue. Por que você não consegue ficar na fé? Não vai conseguir, é difícil. Porque a gente está olhando, e eu estou falando para você de homens de Deus que passaram por esse processo de crise. O próprio Jó também. Se você abrir Jó capítulo 21, a partir do versículo 7 até o 13, ele fala assim: eu não entendo, eu não consigo entender. Ele fala assim, sabe por quê? Porque eu estou vendo a prosperidade e a paz dos ímpios. Não consigo entender isso. Jó está dizendo. Como pode o perverso? Eles envelhecem e ainda continuam poderosos. Como é que pode? Esse cara continua sempre no poder. Os seus filhos estabelecem a sua presença, a sua descendência. A casa deles tem paz. Eu estou entendendo. Eu não estou entendendo nada. Você pega Jó do capítulo 7 até o 13, capítulo 21, Jó capítulo 21, do versículo 7 até o 13. E aí você vai ver Jó também, não conseguindo entender, perguntando para Deus, Senhor, cadê a tua justiça? Cadê a tua justiça? E aí a gente começa a comparar, a gente vive nessa comparação, olhando para a prosperidade, olhando para o carro da pessoa. E o diabo faz isso, irmãos. O único que prometeu adoração em troca, foi o diabo. O único. Ele olha para Jesus e diz assim: Jesus, a única coisa que você precisa é me adorar. Eu te darei todos os reinos da... Aqui. O único que promete. É o único. Deus não prometeu em nenhum momento se a gente adorasse, se a gente obedecesse. E aí a gente cria, irmãos, é assustador. Tem hora que eu olho assim alguns testemunhos na TV, não duvidando, mas a narrativa que as pessoas criam. Qual é a narrativa? Eu obedeci, fui fiel, fiz isso, fiz aquilo outro, fiz não sei o quê, fiz mais não sei o quê, eu era assim, aí eu consegui alcançar, e aí eu fui abençoado. É uma narrativa. Tenta pôr essa narrativa em prática. Põe em prática. Você vai se frustrar. Irmãos, eu sou terrível em disciplina. Terrível. Quando eu falo para minha esposa, virou a chave. Acabou.
Agora é assim, e faço. Só que isso não dá certo. A gente cria uma narrativa. Já viu as pessoas hoje que vendem marketing multimídia na internet? Eles contam para nós que eles começaram a fazer assim, eu comecei a fazer assim. Ele coloca uma narrativa toda perfeitinha para chegar até lá. Só que não é essa. Fala a verdade, para a gente chegar onde chegou. A gente mais caiu do que ficou de pé. E a gente só chegou pela graça de quem? Tudo que eu tenho, tudo que você tem é pela graça de quem? Só que aí a gente pode construir uma narrativa. Não, eu servi a Deus. Olha, irmãos, eu oro tantas horas, eu leio a Bíblia. A gente pode criar uma narrativa e vender essa narrativa. A gente pode fazer isso? Pode. E está cheio de gente criando uma narrativa para justificar o que ele faz. E por isso deu certo, e por isso ele prosperou. Aí a gente olha e fala, eu quero fazer igual, eu vou fazer igual. Pode fazer. Coloca na prática. Não casa, irmãos. Sabe por quê? Porque tudo que nós temos vem de Deus. A gente cai, levanta, a graça do Senhor nos segura, a graça do Senhor nos abre as portas. Não tinha condição de estar lá e Deus nos coloca lá. Amém, igreja? Tudo é por Ele. Tudo é por Ele. E aí a gente começa a criar essa inveja no nosso coração e vai destruindo um fator principal da nossa vida cristã: fé. Por que talvez hoje você pode ser um homem ou uma mulher de Deus sem fé nenhuma? Por que é difícil você ser uma pessoa de fé? Porque você quis acreditar nessa narrativa. Parece que essa narrativa ela é bem vendida, ela é bem aceita de alguém que obedeceu todos os princípios, todos os mandamentos. Por que Jesus veio, irmãos? Jesus veio para mostrar para nós que é impossível. Só Ele conseguiu. Nós somos falhos, errantes, e só através dele nós conseguimos ser quem precisamos ser. Quem está entendendo, diz a glória a Deus. Amém, igreja? Só através dele não tem como eu ser. Não tem condição de eu estar aqui pregando para você, eu só estou aqui em condição de pregar para você por causa dele, por ele, por causa dele. Não tem a ver comigo. Posso criar uma trajetória, olha como eu cheguei aqui, como eu se transformei num dia um líder regional, como eu fiz isso. Posso criar essa narrativa para você, bonita, você vai gostar, eu vou querer ser igual o pastor. Põe na prática, você não vai conseguir. Porque as nossas histórias, elas é bem parecida. A minha história e a sua, ela é bem parecida. De acertos, de falha, de a cada dia a gente se aprimorando para a gente chegar à estatura de Cristo. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Agora, olha só, olha só. Como é que sai dessa crise, pastor, de fé? Porque eu estou nessa crise de fé. Eu estava desanimado na fé, eu estava parando, estava desistindo. Eu já fiz tudo o que o senhor imaginar, eu já fiz. Tudo. Já fiz isso, já fiz aquilo outro, já fiz tal coisa. Eu lembro quando eu comecei, eu falo até para minha esposa, eu comecei a ser pastor na Igreja da Graça muito novo. Eu falo assim pro pessoal que eu já passei, misericórdia quando eu fui seu pastor, hein, irmão? Que isso, pastor? Fala, misericórdia, só tinha 18 anos. Só tinha 18 anos. Eu lembro quando eu assumi uma igreja, a mulher na primeira cadeira falou assim, nossa, colocaram uma criança para ser o nosso pastor. Não é? Então, como é que a gente vence essa crise? Porque eu estou em crise de fé. Eu não estou conseguindo viver da fé. Não estou, pastor. Essa é a minha realidade. Como é que eu saio disso? Aí a gente volta para Asaf. Vamos voltar para Asaf? Vai lá, por favor, novamente. No Salmo 73. Coloca a linguagem de hoje para mim, Júnior, por favor. A partir do versículo 17. Ele está em crise, ele está dizendo, eu tive inveja, os meus pés quase eu fui para a impiedade, quase eu fui para o caminho errado. Lembra também que o apóstolo Paulo fala de Demas? Demas me abandonou, Demas me deixou. Por que Demas me deixou? Porque ele amou mais o seguinte século que ele estava vivendo, as coisas do mundo. E o que fez ele amar as coisas do mundo? Olhar para a prosperidade. Olhar para que a vida dos caras não tem sofrimento. Eles não passam por perrengue, não passam por luta. E aí Asaf começa a nos ensinar. Salmo 73, versículo 17.
Ele diz assim, ó: porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecera no fim com os maus. Tu os põe em lugares onde escorregam, ou seja, que eles vão cair, e faz com que eles caiam mortos. 19. Eles são destruídos no momento, tem um fim horrível ou terrível. Versículo 20. Quando levantas o Senhor, e tu não me lembra dos maus, pois são como um sonho que a gente esquece quando acorda de... Aí ele diz assim agora, ó, o meu coração estava cheio de... Estava cheio do quê? Amargura. Eu fiquei revoltado. A tradução da linguagem de hoje, ela diz assim, eu fiquei revoltado. Estava revoltado, estava sem fé, estava chateado. Versículo 22, a cura. A cura. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. Olha o que ele está falando de si próprio. Versículo 23. No entanto, estou sempre, e tu me segura tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberá com honra. No céu, eu só tenho a quem tenho no céu, a não ser a ti. Só tenho a ti. E tenho a ti que mais poderia querer na terra. O que mais que eu queria querer nessa terra? Ainda que a minha mente e meu corpo se enfraquecem, Deus é Ele é tudo o que sempre preciso. Ele é tudo o que eu sempre preciso. E os que se afastam de ti, certamente morrerão. E tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas, quanto a mim, como é bom estar perto de quem? Como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio. Anuncio tudo o que Ele tem feito. Olhe para mim, igreja. Asaf está dizendo assim agora para nós, ó, eu entro dentro da casa de Deus, aí eu começo a entender, porque quando eu tiro os meus olhos e começo a olhar para a prosperidade, porque o diabo vai mexer muito com esse negócio, irmão. Pensa numa coisa que mexe com a gente, desestrutura esse negócio de prosperidade. A gente fica... A comparação, a gente fica olhando. E aí ele fala, eu entrei dentro do templo. Eu entrei dentro da casa do Senhor. E aí quando eu olho, eu começo a entender. Como é que vai ser o final do ímpio? Como é que vai ser? Como é o fim dessas pessoas? Como é o fim dessas pessoas? Como que elas terminam? Como que é o final delas? É horrível. Elas caem e tropeçam. O fim delas é horrível. E aí ele fala assim, olha, eu tive com muito tempo raiva, amargura. Porque sabe o que estava me faltando? Ele fala uma palavra crucial. Entendimento. Ele está dizendo, eu vivia como um animal. Sem entendimento. E quando a gente vive sem entendimento, é impossível você viver da fé. Por isso que eu disse para você, a fé que você vai adquirir é uma fé que vai te frustrar. Você vai decepcionar, você vai ficar chateado. Você vai dizer assim, tudo que eu estou fazendo não vale a pena. Vai parecer. Mas quando você passa a ter entendimento, e é o que Asaf está dizendo, a quem tenho eu no céu, além de ti? O que há na terra, bem que eu queira, mais que a ti, Senhor? Não tem outra coisa. Não tem. Porque o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. É o Senhor que me pega pelas... É o Senhor que está comigo todo momento. É o Senhor que me ajuda. E aí quando eu mudo o meu olhar, eu paro de olhar para o ímpio, paro de olhar para a prosperidade dos outros e olho para quem? Quando eu ganho entendimento, eu saio das minhas crises. Todas as nossas crises de fé, você pode perceber, ela só é vencida por entendimento. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus.
Não adianta a gente pensar, não vou para lá, vou para outra igreja. Não adianta, a crise vai continuar. O que eu preciso é mudar isso aqui, ó. Essa é a minha mudança aqui hoje, a minha mente. E aí, quando eu mudo a minha mente, o meu olhar muda em relação a Deus. Eu entendo que Ele está sendo justo. Ó, olha da onde eu saí e aonde eu cheguei. Você consegue entender de onde você saiu? Lembra de onde você saiu? O que você tinha? Você lembra disso, dona Verônica? De onde a senhora saiu? O esforço que a senhora fez? Lembra disso, Aguimar, de onde você saiu? Onde você era? Lembra disso? Dona Adel, a senhora lembra de onde a senhora saiu? O esforço que a senhora fez? Você lembra, Robson? Como você começou? Lembra disso? Da onde Deus te tirou? Lembra disso? E aí, quando a gente começa a olhar da onde a gente estava e aonde a gente chegou, e a gente começa a ter gratidão, a gente começa a ter amor, fala, meu Deus, aonde eu cheguei? Porque onde eu estava não era nem para mim ter isso aqui, e Deus me ajudou, Deus foi abrindo porta, Deus foi me dando condição, Deus foi me dando dinheiro. Lembra disso, Lucilene? A senhora lembra disso? De onde Deus tirou a senhora? 45 anos, a senhora começando a vida. Hoje a senhora tem 3 casas de aluguel. Como é que pode? Uma mulher sozinha, sozinha. Como é que pode isso, irmã? Como é que pode isso? Algumas pessoas aqui. E aí, quando a gente para de olhar, a gente para de olhar para os outros, para de olhar para a prosperidade, para de olhar como é que os outros estão. Aí eu olho para Deus e aí eu entendo aonde eu cheguei. Olha onde eu cheguei. O que Deus fez comigo. E aí, a gente encontra motivo para louvar. A gente encontra motivo para entender, para adorar, ser fiel a Deus. Porque às vezes a prosperidade não é ter abundância, é não faltar. Ó, não falta nada, irmã. Qual dia que faltou alguma coisa? Nunca faltou nada, nada. E aí a gente muda a nossa concepção completamente. Essa revolta, essa raiva que a gente fica, né? A gente fica se perguntando por que ele, por que o fulano, por que o ciclano. Aí a gente olha para nós e fala, meu Deus do céu, de onde eu saí? Eu era lá daquele interiorzinho, lá daquele lugar, eu não tinha nem condições. Algumas pessoas que eu já conversei aqui falaram assim, pastor, eu vim lá da roça. Vim lá da roça. Eu tenho a minha casa, eu não tinha nem casa. Eu saí só com uma trouxinha de roupa. E o que Deus fez? Então, quando a Bíblia fala para nós agora, o que é viver da fé? Igreja do Céu Azul. O que é viver da fé? Nós vamos dizer assim, quando alguém perguntar para nós, para mim, de fato agora está bem claro isso. Viver da fé é viver daquilo que Deus me revelou. Amém, igreja? Este será o meu chão, este será o meu alicerce. A partir de agora, eu acredito, não aconteceu ainda. Ó, irmãos, demorou para algumas coisas acontecerem nessas pessoas que eu falei a cada personagem. Mas eles permaneceram o quê? Fiéis. Permaneça fiel. Viver para nós da fé é que a gente não olha para a prosperidade do ímpio. A gente não está competindo com ninguém. A gente não está olhando para a vida dos outros, a gente está olhando para a nossa e sabendo que eu tenho tanta gratidão porque eu sei de onde eu saí e o que Deus me deu. Então me torno grato. E esse cidadão que o apóstolo Tiago fala, o homem completo, que não tem falta de coisa, esse é o homem completo. Então isso é viver da fé. Essa é a nossa fé que nós vamos viver. Vou viver aquilo que Deus me deu uma fé, me deu. E Ele também revelou aquilo que Ele quer de mim. E é interessante, irmãos, você pode perceber, as pessoas que eu já conheci ao longo da minha jornada, todas as pessoas que eu conheci que Deus prosperou, que Deus abriu portas, que Deus fez, eu não vejo elas divulgando. Mostrando, olha a minha prosperidade, olha o que eu tenho agora, olha onde eu estou, olha o que eu estou comendo, onde eu estou vivendo, onde eu estou passando, eu não vejo.
Essas pessoas que cada vez mais crescem, eu vejo elas repartindo. Cada vez mais. Então, guarde essa palavra no teu coração. Deus está te chamando hoje aqui para viver da fé. Amém, igreja? Viva da fé, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, irmã. Amém, igreja? Porque quando eu olho para essas pessoas aqui, todas elas carregaram uma promessa. Todas elas carregaram uma promessa. O propósito de Deus se cumpriu e elas foram abençoadas. Todas elas. É impossível. Agora, quando nós invertemos a ordem, a gente se perde. Então, hoje Deus está te convidando para viver essa aliança. Aprenda a viver da fé. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Vamos